Você sempre se sentiu julgada, menosprezada, como se seu temperamento fosse uma das suas maiores fraquezas. Coitadinha, ela é tímida. Ah, ela é brava demais, difícil de lidar. Ela é dispersa, lerda, af. Essas são algumas das frases que talvez você tenha ouvido ao longo da sua vida. Ou pior, talvez tenham feito você se sentir simplesmente que não tinha jeito. Por anos, você se sentiu incompreendida, até por você mesma, olhando-se no espelho e acreditando que simplesmente não tinha jeito e o caminho mais fácil era reprimir quem você é. E se eu te disser que, em meio a todas essas críticas, existem pessoas que, na verdade, não entendem nada sobre você e muito menos sobre o seu temperamento? Elas não só te colocaram numa caixinha e te rotularam, mas também te fizeram acreditar que você é apenas o lado fraco da sua natureza. Eu tô aqui para te dizer, minha amiga, que existe outro caminho, o caminho do amadurecimento, o caminho de pegar o que os outros chamavam de defeito e transformá-lo em força. Diante do espelho você se sente vulnerável e lá está você com todos os seus erros e acertos. Mas saiba, cada uma das suas dificuldades, marcas, cicatrizes nessa jornada são, na verdade, oportunidades. Existe beleza, sim, em cada um dos detalhes do seu temperamento, que você chama de defeitos. Eles, na verdade, são suas forças. E ali está o seu maior potencial para ser uma líder melhor, uma companheira que impulsiona o seu parceiro, uma estrategista melhor, uma mãe, uma filha, uma profissional, uma mulher melhor. Afinal, é no seu temperamento que está a chave para você encontrar a melhor versão de si mesma. Você está pronta para desvendar essa chave comigo? Pronta para redefinir o que foi chamado de fraqueza e transformá-lo em sua maior força? Você está pronta para essa jornada transformadora, onde aprenderemos não apenas a aceitar o seu temperamento, mas a usá-lo como alicerce para construir uma vida mais plena e autêntica? Não é apenas uma mudança, é uma transformação pessoal, é um despertar para quem você realmente pode ser. Prepare-se, minha amiga, para ver você como nunca viu antes, para se orgulhar profundamente da pessoa que você descobrirá ser. Você está pronta? A hora de mudar é agora. Vamos para a aula? Cheguei, maravilhosinha e maravilhosos, porque sim, temos homens acompanhando este conteúdo e eu tô muito feliz, mas muito feliz de poder iniciar essa série de aulas que promete transformar a sua vida. Sim, você se inscreveu para o workshop Transformação e nós temos aí um processo para iniciar, para que você de fato comece a enxergar os resultados do autoconhecimento na sua vida. Eu sou a Fernanda Boaventura, neurocientista e especialista nos 4 temperamentos humanos, mãe da irmã Aurora, esposa do Vitor Boaventura e uma mulher realizada. E é sobre isso, eu quero te ensinar a ser uma mulher realizada, a ser um homem realizado. Por quê? Porque eu alcancei este lugar na minha vida e eu sei que é possível. E só é possível de forma sólida por meio do autoconhecimento. Quando a gente não sabe quem a gente a gente fica meio errante, parece que a gente não sabe o que está fazendo, parece que a gente não sabe responder por que eu faço o que eu faço, quem eu sou. Uma pergunta tão simples, tão curta, mas quando a gente não sabe responder, ela tira um pouco da nossa paz, tira um pouco do nosso brilho. Então eu quero te convidar a sentar um pouquinho aí na sua cadeira, pega um papel e uma caneta, começa a anotar, sabe por quê? Todas as vezes que a gente tem algo importante, anotar aquilo, o nosso cérebro já tem um mecanismo de registro que é muito mais eficaz. Porque se você sentou e começou a prestar atenção e tomou nota daquele assunto, o seu cérebro entende que aquilo é importante. Então faça isso sempre que você tiver alguma coisa que é extremamente importante, anota. Porque isso vai dar uma mensagem para o teu cérebro de que este conteúdo precisa estar fixado em você, certo? Bom, na minha área profissional, eu tenho mais de 14 anos desenvolvendo pessoas.
Sim, são mais de 14 anos ensinando, conduzindo, direcionando, orientando pessoas a chegarem num lugar de domínio de si. E quando nós nos dominamos, a gente tem um domínio melhor de todas as coisas que nos permeiam. Então, tenho 14 anos trabalhando com o desenvolvimento humano. Minha primeira formação foi em biologia. Depois, eu, como servidora pública por 14 anos, fiz gestão de pessoas, fiz gestão pública, estudei várias outras coisas, mas sempre com um olhar para o ser humano. Então, são 14 anos aí de desenvolvimento, de experiência, de vivência, orientando pessoas, e é por isso que eu tenho capacidade de te orientar. Sou escritora de 2 livros, um deles best-seller, Os Temperamentos e a Espiritualidade, lançado em 2022. Em 2023, me deram a autoridade de me nomear como best-seller através desse livro. E também Os 4 Temperamentos e o Casal, lançado em 2023, e é um livro direcionado para casamento. Então, tudo que eu trouxer aqui para você, você vai poder aplicar em todas as áreas da sua vida. Na sua vida financeira, emocional, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, sejam eles conjugais ou de outros níveis, na sua vida de estudante. Sim, eu sei que tem muitas estudantes aqui, muitos estudantes me acompanhando. Em todas as áreas da sua vida, o seu temperamento vai ser ali um ponto de influência. Então, é extremamente importante que você se descubra. Então, autora de 2 livros, 14 anos de desenvolvendo pessoas, palestrante nacional e internacional, indo para os Estados Unidos, para a Europa, formando pessoas nesses países. Eu tenho hoje uma agenda extremamente corrida, trabalho com isso com muita leveza, com muita alegria, porque eu entendo o quão importante é o meu trabalho. Além disso, tenho aí uma vida, no digital, já sou professora, mentora, criadora de conteúdo desde 2020, então são 4 anos criando conteúdo nas redes sociais, especificamente, intensamente, constantemente no Instagram e no YouTube. Tenho muitas aulas aí, só na Jornada dos Temperamentos, que foi o meu primeiro produto digital, eu tenho mais de 4.000 alunos. Só como consultora, analista de temperamentos, são mais de centenas de pessoas, eu não sei nem dar a quantidade para vocês, porque de fato são muitas pessoas mesmo sendo analisadas por mim, que vivem o meu processo de desenvolvimento humano. E é isso que eu tenho para te dizer. Eu tenho um vasto conhecimento, e não só olhando para a teoria dos 4 temperamentos humanos, mas olhando para a filosofia, antropologia, para a própria biologia. E eu, como neurocientista desde 2022, também tenho ali um olhar para a neurobiologia, que também interfere muito no nosso comportamento. Então, eu quero te convidar a se interessar um pouquinho mais sobre isso, trazendo aí para você aquilo que eu sou, a minha formação, o que me capacita e o que me autoriza a estar aqui na sua frente, te dizendo: a sua vida pode viver uma transformação a partir do seu autoconhecimento. Bom, o que eu tô te garantindo aqui? Primeiro, que eu tô te garantindo que esse olhar para você vai ser um olhar direcionado com objetivo. Sim, precisamos ter intencionalidade em tudo que nós fazemos, e é preciso que você esteja inscrita. Se você não está inscrita ainda nesse workshop, se você chegou aqui porque alguém compartilhou esse vídeo e você não se inscreveu, não faz parte de nenhum grupo VIP meu, eu quero te convidar a fazer a sua inscrição. Por quê? Pessoas que fazem parte do meu grupo VIP têm as informações primeiro, as informações chegam antes, inclusive informações de bônus, informações de presentes, o próprio material de apoio de cada aula. Sim, eu vou te dar tarefas ao final dessa aula aqui, e esse material com as tarefas que eu vou te dar vai ser disponibilizado nesse grupo VIP. Então eu preciso que você esteja inscrita, você esteja inscrito. E aí o que a gente vai poder fazer? Eu vou poder então te dirigir de forma mais íntima, mais juntinho. Se você faz parte do meu grupo, eu vou estar ali com você muito mais íntima e muito mais presente. Então, preciso que você faça isso. Faça a sua inscrição. E o que nós vamos viver por aqui? Superações. A gente vai rir, a gente vai se divertir, a gente vai olhar um pouquinho para dentro com uma certa seriedade. Nós, seres humanos, somos muito complexos e nós estamos o tempo inteiro em busca de realização. Até aqueles que já chegaram no lugar que de repente você anseia chegar, essas pessoas também buscam realização. Então, tudo que nós vamos viver aqui, nessa primeira aula, na segunda aula, na terceira aula e na quarta aula,
é com o objetivo, é com a intenção de que você tome o controle da sua vida. Fê, eu já tenho o controle da minha vida? Será? Será que você sabe de fato por que você está no lugar que você está? Quais são as suas crises? Quais são as suas dificuldades? Quando você acorda, o que permeia o seu pensamento? Quais são as suas preocupações? O que tem tomado o seu tempo? Tudo isso precisa ter uma intenção, precisa ter você no controle, precisa ter você dirigindo como protagonista da sua vida. Então eu sei que tem pessoas que, assim como me buscam muito nas redes sociais, tem pessoas que não conseguiram ainda superar a procrastinação. Sim, o maior problema na vida dessa pessoa é porque ela está sempre deixando as coisas para depois. Procrastina como um hábito. Ela sabe o que fazer, ela sabe como fazer, ela sabe o tempo de fazer, mas como a procrastinação já se tornou um hábito, ela não consegue superar a procrastinação e agir diante da vida. São pessoas que estão perdendo tempo, são pessoas que estão perdendo o time da oportunidade que bate a porta. E, gente, em todas as áreas. Você sabe quando você está num relacionamento e você começou a notar alguns sinais de que aquele relacionamento está entrando em crise, as pessoas têm procrastinado nisso. É aquela conversa séria que não se tem, é aquele, ei, eu preciso me ligar porque eu preciso dar mais atenção, eu preciso ser mais carinhosa, eu preciso dar mais elementos para o meu relacionamento, dar mais tempo de mim para esse relacionamento. Mas aí o que você faz? Ah, deixa para depois. Porque provavelmente você se habituou a deixar aquilo que importa para depois. Eu quero te dizer, você precisa superar a procrastinação, senão seu relacionamento vai acabar. E depois você não vai poder dizer, ah, eu não sabia. Você sabia, você viu. O que você não teve condição foi de tomar a decisão no momento certo, na hora certa, porque você já está habituado a procrastinar. Tem pessoas que sentem raiva da vida que estão vivendo. Tem raiva do chefe, tem raiva do trabalho. Ah, porque já acorda com raiva da rotina que ela está vivendo. É você? Eu já vivi isso. Sabia? Eu me levantava e já sentia raiva, estressada, reclamando, ia me arrumar para ir pro meu trabalho com raiva, porque eu ia pegar 1 hora de trânsito, porque eu ia chegar no meu trabalho e as pessoas que estavam ali não me eram agradáveis, porque o trabalho, a função que eu executava não era legal, então eu sentia raiva. E aí você fala assim, Fê, mas sentir raiva do trabalho é às vezes normal. Não é. Porque se a raiva ficasse consolidada apenas no ambiente de trabalho, tá ótimo. Mas não é isso que acontece. A gente transfere a raiva para outras áreas da nossa vida. E eu comecei a me ver aquela mulher chata, raivosa, reclamona no meu casamento, no meu ministério. Em todas as áreas da minha vida, a raiva canalizada estava ali influenciando. O que eu deveria fazer? Se eu não estava mais satisfeita com o meu trabalho, eu precisava me mexer, me tocar em alguma coisa. Ou eu aprendia a amar o meu trabalho ou o resultado dele, porque era o salário, ou eu aprendi a amar o salário e lidar com o dia a dia da minha função profissional de uma maneira mais sábia, mais madura, de forma a não transferir a minha insatisfação para as outras áreas da minha vida, ou simplesmente eu precisava trocar de emprego. E você? Você já começou a parar para refletir acerca disso? Ou você nem se percebeu ainda nesse lugar? Chato, raivoso, insuportável. Essa é a realidade. Você chega na sua casa, seus filhos já não querem nem estar perto de ti, porque tudo que você faz é reclamar e brigar. Grosso, chato, tem que tomar decisão. Você precisa ser o protagonista da sua vida, senão a raiva vai destruir tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você conquistou, a começar do seu bem-estar, da sua realização própria. Há outros tipos de pessoa que está numa situação de completo descontrole, sabe? Vive refém da emoção. Se encontra uma realizaçãozinha ali em alguma coisa, sei lá, comer. Tem gente que se realiza na comida. Come um doce, fica feliz, fica alegre, ou então está indo para bebida alcoólica, ou então está se largando, né, na Netflix. Tem
pessoas que está completamente abandonada e nem se deu conta. Sabe por quê? Você está dizendo para você mesmo: ah, mas é normal, tá todo mundo assim, tá todo mundo meio perturbado. Cuidado para você não normalizar aquilo que você é responsável por cuidar. Quem é responsável por cuidar de você é você mesmo, é você mesma. Só você pode fazer por você o que você pode fazer. E eu te digo, todas essas situações que eu citei aqui, não há um super-herói que venha te salvar da sua vida, da sua história. Esse super-herói é você. O super-herói da minha vida fui eu. Fui eu que me salvei da minha situação profissional que não estava me realizando mais. Fui eu que tive que ter a autorresponsabilidade para pegar o meu relacionamento que estava em crise e me salvar dele e salvá-lo junto, porque quando eu me salvo, eu salvo a minha circunstância. Então, eu te dei aqui alguns exemplos que a falta de autoconhecimento traz de benefício. O benefício de você saber quem você é justamente você ter clareza. É você tirar uma fotografia das situações que você está vivendo e saber exatamente o que fazer a partir disso. Ah, Fernanda, isso é uma ilusão. Não é. Isso é inalcançável. Não é. Eu estou te dizendo não somente daquilo que eu vivo, mas de centenas de pessoas que eu colaborei, que eu conduzi para chegar nesse lugar. Eu tiro uma fotografia da minha vida. Eu sei, ela não é a melhor fotografia, não era isso que eu queria estar vendo, não era essa situação, mas a partir dessa fotografia, da autoconsciência, o meu organismo, a minha neurobiologia começa a fluir, a funcionar, de modo que eu esteja autorresponsável para fazer aquilo que eu preciso fazer, ainda que me custe, ainda que seja por esforço, ainda que me exija sacrifício. Você tá pronto? Você tá pronta? Porque aqui eu só quero pessoas que estejam prontas, comprometidas a não ser mais refém nem das suas emoções, nem da sua história de vida, nem daquilo que viveu. É porque eu sou assim, porque eu fui abusado. Ah, porque eu estou vivendo isso porque ninguém me apoia. Ah, porque eu estou vivendo isso. Deixa eu te falar, as pessoas falham com a gente. Você sim foi vítima. Foram injustos com você. É muito ruim tudo que você viveu. Eu não estou desmerecendo nem desconsiderando a sua dor, mas ela não pode te guiar. A sua dor não pode definir quem você é nem o que você vai viver. Existe uma frase de alguém que eu admiro muito, um psiquiatra austríaco, que passou por uma situação muito complicada de estar num campo de concentração e de lá, dessa situação muito complicada, desse campo de concentração em que ele via muitas pessoas morrendo injustamente, em que ele viu a esposa grávida sendo levada para uma câmara, sendo morta, em que ele viu seus pais também sendo guiados para este lugar. Foi neste momento que ele decidiu que aquela situação não o definiria. E a partir dali nasce a logoterapia, uma terapia que nos direciona em buscar um sentido de vida. Viktor Frankl, ele diz que quem tem um para que viver suporta quase todo como. Deixa eu te lembrar disso. Se você tem um para quê, se você tem um porquê, se você tem um objetivo, se você tem um propósito, você vai suportar tudo que fizeram com você injustamente. Você vai olhar para isso e você vai dizer: não me define. Foram muito ruins comigo. Pessoas me machucaram, pessoas me invadiram, pessoas me abusaram, pessoas me feriram, mas eu estou decidido, eu estou decidida a não contar a minha história por esse prisma, porque eu não sou o que fizeram comigo. Foi isso que Viktor Frankl fez. Você não está livre, eu não estou livre de que me machuquem, de que me firam, de que me abusem, mas eu estou livre e eu sou livre para, a partir do que fizeram comigo, eu contar a minha história, sem que isso seja a minha biografia completa. Assim como você falha com pessoas. Nós falhamos com pessoas. Nós ferimos pessoas. Pessoas nos ferem e nós ferimos. Nós precisamos erguer a nossa cabeça, tomar a decisão de fazer o nosso melhor, dia após dia, sem sentar numa cadeira da vitimização. Você já viu uma cadeira de balanço? Ela não te leva a lugar nenhum, mas ela tem um movimento. Às vezes você está assim na sua vida. Você tem a impressão que você está em movimento, mas você está sentado numa cadeira de balanço. Assim são os procrastinadores.
procrastinadores, os vitimistas, os que são reféns da sua natureza, os que não amadureceram, estão sentados numa cadeira de balanço. E o meu desejo nesse workshop, nessa série de aulas, é que você se torne autoridade na sua vida. Sabe, eu sou crente, eu sou cristã, você deve saber disso se você me acompanha. Eu tenho o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele me guia, a palavra me guia, a Sagrada Escritura é o meu cerne, é o meu manual. E sabe, o que eu tenho crido e vivido e declarado é que grandes coisas eu ainda viverei, sabe por quê? Eu sou uma obra inacabada. Eu ainda não estou completamente pronta, nem acabada. Esta obra que Deus está fazendo em mim e em você ainda está acontecendo. Então, ainda que hoje eu olhe para mim, ainda que hoje você olhe para você e não perceba que você está naquele lugar que você gostaria, nós ainda podemos, nós ainda estamos no processo, nós ainda nos tornaremos, nós ainda temos chance de sermos melhores a cada dia. E essa é a minha vontade. A minha vontade é que você saiba aplicar todo o conhecimento que eu vou compartilhar na sua vida, de forma a você ter atitudes novas. Não vou falar de resultado, sabe por quê? Muitas vezes o resultado leva um tempo do processo. Eu não estou aqui para te vender resultado, eu estou aqui para te vender possibilidades. Sua vida vai ser transformada e a partir da transformação dos seus comportamentos, da sua maneira de pensar, da sua maneira de falar, da sua maneira de agir, a sua vida trará resultados que você nem consegue imaginar. É nisso que eu acredito. Esta é a minha promessa. E aí talvez você me pergunte, né? Fê, mas só conhecer os 4 temperamentos humanos vai trazer tudo isso que você está me dizendo? Não é só conhecer os 4 temperamentos humanos. Essa é só uma ferramenta. Esse é só um veículo. Você entra num carro e você sabe o destino que você vai, mas o carro é o veículo que vai te levar a esse destino. Os 4 temperamentos humanos é o veículo que vai te levar ao seu destino. Não é só, é a início, é o veículo, é a base, é a ferramenta, é como você vai chegar lá. Você tá me entendendo? Porque eu preciso que isso fique muito claro em você. Eu preciso que você realmente acredite que compreender a sua força, as suas fraquezas, dominar-se. Sim, nós fomos criados para dominar. Quando Deus nos cria, Ele diz, dominem. E nós estamos abrindo mão dessa capacidade. Nós estamos abrindo mão dessa habilidade que já está dentro de nós. A procrastinação tem te dominado. Quem tem que dominar a procrastinação é você. A raiva, a preguiça, o orgulho, a soberba, a mentira, a pornografia tem te dominado. E quem que tem que dominar tudo isso é você. E entender as suas forças e suas fraquezas vai te levar para este lugar. Você está pronta? Você está pronto? Eu podia contar tanta coisa, gente. Tantas chaves que foram viradas dentro de mim por meio do autoconhecimento. Tantas situações que eu nunca imaginei viver, nunca imaginei me curar, nunca imaginei me sarar disso. E por meio de uma ferramenta, os 4 temperamentos humanos, as coisas começaram a fluir na minha vida. É importante que a gente saiba quem a gente é. Você sabia que hoje eu estou estudante de psicologia, estou no meu 4º período e está sendo maravilhoso para mim, apesar de me exigir demais, com uma agenda louca que eu tenho, né? Vocês sabem que eu tenho palestra de quinta a domingo, todas as semanas, graças a Deus por isso. Turnê nos Estados Unidos, turnê na Europa, tendo uma filha de 1 ano, um marido. Tudo que você vive, eu vivo. As suas crises são as minhas crises. Talvez elas não me tomam muito tempo porque eu sei exatamente o que fazer quando elas se instalam. E é isso que eu quero te ensinar. Mas sabe, estudar hoje psicologia tem sido para mim um presente. Não fui eu quem quis. Isso foi algo direcionado por Deus na minha vida. Mas estudar um pouco a fundo as abordagens que tentam dar uma direção para o ser humano tem sido maravilhoso para mim. E a psicologia vai dizer que sem autoconhecimento não existe saúde mental. Você sabia disso? Eu, como neurocientista, eu fiquei impressionada com o poder da neurobiologia, com o quanto os nossos comportamentos podem influenciar as nossas sinapses. E o contrário também. Uma pessoa que está refém da preguiça, da pornografia, do vício do álcool, do prazer instantâneo, da comida. Essa pessoa, ela está comprometendo a sua neurobiologia. O seu cérebro se aperfeiçoa nos seus hábitos ruins, sabia? Que é por isso que é tão difícil
difícil você vencer, o seu cérebro se aperfeiçoa em ser muito bom naquilo que você faz sempre. O que você tem feito diariamente, constantemente, de forma intensa, o seu cérebro tem se aperfeiçoado nisso. Isso se torna um hábito. E é por isso que é tão difícil que nós rompamos com hábitos ruins. Muitas vezes eu encontro pessoas buscam uma religião, querem ser melhores, desejam por isso, tentam, oração, jejum, oferta, fazem de tudo e não conseguem se dominar. Por quê? Porque falta autoconhecimento, falta um domínio de si. E deixa eu te lembrar, você não é igual a ninguém. Eu estou te contando situações aqui que de repente você se identificou com uma coisa ou outra, mas ninguém viveu o que você viveu. A sua história é sua. As suas dores, as suas dificuldades, as preocupações são só suas. Então não tem como a gente comparar. E aí sabe o que eu vejo muito? Fórmula pronta. O ser humano é acostumado a querer o rápido, o pra ontem, o que é mais prático, o que é mais fácil. Mas deixa eu te falar, o que funcionou pra mim de repente, pode ser que pra você não tenha tanto efeito assim, sabe por quê? Você não sou eu. Você tem a sua experiência, o seu jeito, o seu modo temperamental e tudo começa entendendo que você não sou eu. Que o seu jeito é diferente do meu. Que as suas experiências, a maneira com que você lida com as coisas, a mesma situação, o mesmo contexto, vai te ter para você uma intensidade diferente do que tem para mim. E eu respeito isso, porque eu entendo sobre isso. E é por isso que quando eu construo essa série, esse workshop, eu construo com esse olhar, compreendendo que terão pessoas que têm uma intensidade, outras que faltam intensidade, tem pessoas que estarão comprometidas com um caderninho anotando, tem outras que vai ouvir isso enquanto limpa a casa, tem outras que são movidas a desafio, outras precisam de tempo para analisar, refletir. Eu entendo o ser humano e é porque eu compreendo o ser humano que eu construí essa estrutura, esse workshop, te prometendo que você vai ter transformação. Que a partir das suas ações transformadas, você vai ter resultados na sua vida. Essa é a chave. Esse é o rumo. Rumo a uma jornada de você se dominando, de você se tornando melhor, de você no domínio. É isso que eu quero pra você. Você tá pronta? Você tá pronto? Porque agora nós vamos começar essa aula. Vem comigo. O que eu preparei para hoje? Além de tudo isso que eu já compartilhei com você, que eu tenho absoluta certeza que já mexeu com o seu interior. De repente você já começou a se avaliar, a se analisar de maneira que você começou a compreender que tem coisas que você pode ser melhor. Fê, mas a minha vida tá maravilhosa. Que bom, a minha vida também tá maravilhosa, mas eu não tô satisfeita não. Eu quero mais. E é por isso que eu continuo estudando, tenho aí mais 3 anos de faculdade. Eu continuo estudando, continuo buscando melhoria, aperfeiçoamento. Eu quero ser melhor pro meu marido, eu quero ser melhor para minha filha, eu quero ser melhor para mim mesma, eu quero ser melhor para Deus. Eu quero sair deste lugar, dessa vida aqui, podendo, como Paulo dizer, combati o bom combate. Você tá pronto para isso? Porque se você tá, bora! 3 erros, anota aí, o tema dessa aula aqui são os 3 erros que impedem você de amadurecer e se tornar a sua melhor versão. Nós temos uma direção, né? Amadurecer é o nosso destino. E é claro que nós vamos falar sobre amadurecimento. É óbvio que nós vamos falar sobre maturidade. Sabe que eu tenho estudado muito e eu tenho pedido ao Senhor que me dê uma maneira mais simples, mais fácil ainda do que já faço, né? Vocês amadurecem comigo rindo. Vocês olham ali para suas forças, para suas fraquezas com diversão. Deus me deu esse dom, Deus me deu esse jeito de fazer, mas eu quero mais. Eu quero que você compreenda e se apaixone e realmente se case com o amadurecimento da sua personalidade. Eu preciso que você se case com isso. Eu preciso que você se comprometa com isso, de amadurecer, para que você seja a sua melhor versão. E existem níveis de amadurecimento. Existem maturidades em todas as áreas da minha vida, da sua vida. Às vezes você é muito maduro na sua vida ministerial, mas é um infantil no seu relacionamento. Nós precisamos alinhar, porque a nossa vida é uma roda. E quando há um desalinho em alguma área dessa roda, a sua roda parou de girar. Será que não está acontecendo isso com você? E será que você não tem cometido um desses erros? Ou 2? E se a sua roda parou de girar, nós temos um problema e precisamos tomar uma atitude. Falando em temperamentos, é um erro quando a gente não dá o devido valor a esta ferramenta, a este conhecimento. Ou a gente superficializa. Não, eu sei o suficiente.
gente, eu já li um livro, eu já acompanho seu perfil, eu vejo todos os seus vídeos. Tem algo direcionado para você, que não está nessa superfície aí. Nós precisamos mergulhar. Vou dar um exemplo. Uma pessoa introvertida, baixa interação, casada com uma pessoa extrovertida, alta interação. Nós temos aqui opostos. Correto? Você compreendeu? Estou falando de uma pessoa que é colérica, sanguínea, alta interação, e de uma pessoa que pode ser fleumática ou melancólica, que tem uma baixa interação. Essas pessoas, elas estão ali tentando fazer com que esse casamento dê certo, mas incomoda profundamente o fato de uma ser diferente da outra. O que é muito sociável, expansivo, falante, reação rápida, se incomoda com um jeito mais lento, mais tranquilo, mais silencioso do outro, ou vice-versa. E aí começa a crise, porque o fato de eu me incomodar com o que o outro é, já por si só, já gera conflito. E se você sabe e domina a ferramenta dos 4 temperamentos humanos, você vai olhar para essas características e vai dominá-las. Por quê? Porque a falta de conhecimento é o que gera crise. Toda crise é falta de conhecimento. Toda crise é falta de conhecimento. E o seu casamento está entrando em crise porque você não deu o devido valor à ferramenta dos 4 temperamentos humanos. Você está cometendo o erro 1. Fê, mas eu sei do temperamento dele. Eu sei, eu entendo. Pois é, só que você está numa superfície. Você ainda está na beira, você ainda não mergulhou na ferramenta. Por quê? Não basta você conhecer o temperamento dele. Não basta você conhecer o seu temperamento. Você precisa aprender a dominar-se. E é isso que te falta. Então, existe aquela pessoa que está cometendo o erro porque não conhece, e tem uma pessoa que está cometendo o mesmo erro porque não aprofundou, só se identificaram. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso traz desgaste e de repente você está exatamente neste lugar. Está errando porque ao invés de mergulhar e dominar a ferramenta, utilizá-la ao seu favor, trabalhar com a teoria, com o conhecimento de maneira a ter resultados em todas as áreas da sua vida, começando com você se autodominando, dominando as suas fraquezas, colocando luz nas suas forças e colocando sombra nas suas fraquezas. Você não está fazendo isso, por quê? Porque você está cometendo o erro de não dar o devido valor à ferramenta dos 4 temperamentos humanos. Fica na superfície. Eu quero te convidar, mergulhe no conhecimento, porque a crise que você está vivendo provavelmente é por falta do conhecimento correto. Certo, e investir no conhecimento sobre os 4 temperamentos humanos vai te dar essa liberdade. Minha gente, eu sou casada com um homem que é colérico e eu sou fleumática. É o oposto dentro da mesma casa num relacionamento. Ele muito dominador, dono de si, sabe o que quer, falante, se posiciona muito bem, coloca a opinião dele de uma forma muito firme, e eu completamente oposto. Apática, passiva, deixando a vida levar. Foi este lugar que eu estava quando um dia fatídico e inesquecível, porque foi este dia, foi esta crise que mudou toda a minha maneira de lidar com o divórcio. Não aguento mais, acabou esse casamento, não quero mais. Eu ouvi aquilo e eu falei, peraí, não casei pra separar. Já casei aos 31, já não foi tão novinha assim. Não vou deixar esse casamento acabar não. Você tá entendendo? Que o problema não era falta de amor, não era desrespeito, não era uma traição, que poderia ser argumentos para de fato aquele casamento acabar. Qual era o problema? Falta de conhecimento, falta de domínio da ferramenta, falta de conhecimento sobre os 4 temperamentos. Faltava olhar para mim e me dominar. E ele faltava olhar para mim e para ele e entender que nós éramos diferentes, e isso não era um problema no casamento. Eu sei que você está me ouvindo e está vivendo isso. Eu sei, porque 80% das pessoas que me buscam, elas buscam porque estão com dificuldades no seu relacionamento. Elas querem aprender a ser melhor para o seu casamento, para os seus filhos, para tudo, para qualquer área da vida. E eu te digo, elimine este erro de não dar o devido valor à ferramenta dos 4 temperamentos humanos. Este erro, eu quero que você, a partir de hoje, pare de ter. Você vai começar a dar o melhor de si e compreender que identificar apenas não é o caminho correto. Nós precisamos identificar o nosso temperamento, avaliar o nível de imaturidade que nós estamos e, a partir daí, ter um plano de ação. Para quê? Para nos dominar.
para colocar luz nas nossas forças e sombra nas nossas fraquezas. Segundo erro, anota aí, resistir à mudança e ao desenvolvimento pessoal. Isso aqui é muito comum, muito. É uma barreira muito significativa no seu crescimento. Por quê? Porque ela te paralisa, ela te impede. Você tá resistente, você tá dizendo assim, não sou eu que preciso mudar. Lembra quando eu ia pro meu trabalho com raiva? O problema pra mim eram eles, era o meu chefe, eram as pessoas que eu trabalhava. Eu era maravilhosa, tadinha de mim. De repente você tá desse jeito, você tá resistente. Não, você não é perfeito, você não é perfeita. Inclusive, você influencia o ambiente que você está. Então, se o ambiente não tá legal, é porque você também não está sabendo lidar com aquele ambiente. Resistir te paralisa. Bata no teu peito, assuma. Nós precisamos aprender a aceitar que nós temos dificuldades, nós temos desafios, nós não somos esse alecrim dourado, não. Nós não somos esse docinho de leite, não. Às vezes nós somos insuportáveis. E se a gente não assume isso, se a gente não aceita isso, a gente não melhora. E é por isso que, quando eu falo dos 4 temperamentos humanos, eu trago lá quais são as suas sombras, quais são suas fraquezas. O colérico é muito diretivo, resolve, soluciona, é o cara da realização. Essa é a luz do colérico. Mas tem sombra. Qual é a sombra? Que muitas vezes as pessoas reclamam. Grosseria. E aí, quando você aceita, você como colérico aceita que sim, você muitas vezes é grosso, é grossa, o que acontece? Você pode decidir, a partir desse entendimento, você não resistiu mais, você diz, realmente você tem razão. Eu sou um pouco grossa sim, eu sou um pouco grosso sim, mas eu resolvo? Não é, sabe, colocar panos quentes. Eu sou grosso, mas eu resolvo. Não, eu sou grosso, eu sei que eu não sou só grosso porque eu resolvo, mas eu tô responsável, eu tô decidido. Eu não vou ficar nesse lugar, não. Eu posso melhorar 30%? Ao invés de ser grosso todos os dias com todo mundo, eu posso ser grosso uma vez no mês? Já é uma melhoria. Já é uma decisão sábia. Já é uma transformação nas suas atitudes. Você tá comigo? Pois é isso que você não pode cometer. O erro 2 é gravíssimo. Você resistir impede o seu crescimento. Então bata no teu peito aí, você fleumático, diz eu sou paçoca sim, eu sou passivo sim, muitas vezes eu faço desentendida. Isso é sombra, você precisa melhorar, mas para melhorar você tem que assumir. Você é melancólico, você precisa aceitar. Reclamão, chato pra caramba, tá sempre com a cara de insatisfeito. Isso é sombra, você pode melhorar, isso não pode te definir. E você sanguíneo, achou que ia escapar? Não, inconstante, indisciplinado, bagunceiro, desordenado. Pelo amor de Deus, isso é sombra, isso não pode definir. Então, você precisa agora decidir que você vai aceitar. Você vai estudar lá o seu temperamento. Se você ainda não se descobriu, fica calmo. No próximo aula a gente vai falar um pouco mais sobre os 4 temperamentos. Você vai olhar para as qualidades e para as fraquezas do seu temperamento e você vai anotar. Preciso melhorar. Eu não vou mais resistir. Eu sou essa pessoa assim. E aí a gente vai pro 3º e último erro que tá te impedindo de ter as transformações na sua vida, de ser uma pessoa que se domina, de ser uma pessoa que se realiza, de ser uma pessoa que tem orgulho de ser quem você é, de ser uma pessoa madura. 3º erro, terceirizar a sua responsabilidade. Ai, meu Deus, essa é forte. Terceirizar a nossa responsabilidade. Achar que vai ter alguém que vai fazer por nós, que vai ter alguém... não, eu vou comprar o curso. Só comprar o curso não funciona. Só comprar o livro não funciona. Tem que ler, tem que estudar, tem que assistir, tem que aplicar. Conhecimento sem aplicabilidade é um fim em si mesmo, não vai resolver de nada. Ao contrário, vai te deixar um pouco mais orgulhoso e orgulhosa. Não vai ter aquela frase que chega, me irrita. Eu sei. Sabe por que não faz? Já viu? Uma pessoa mentora. Eu tô aqui como mentora sua, da sua família. Aí você tá me ouvindo dizendo, isso eu sei, isso eu sei. Sabe por que não faz? Para de ficar nessa orgulhozinho, nessa sua soberba de eu sei e não ter mudança na sua vida. Para! Isso é um erro que te impede de amadurecer, de ser domínio na sua vida, de ser melhor como ser humano. E eu sei que é isso que você quer, porque nós ansiamos por sermos melhores. Não conheço, não consegui encontrar uma pessoa que queira ser pior, que queira ser um fracasso, que queira ser insuportável. Não conheço. Todos nós temos uma ânsia, um desejo de sermos melhores, de sermos bons, de sermos verdadeiros, de nos assemelharmos com aquele
daquele que nos criou. Sai desse lugar. Isso é um lugar de defesa. De repente te machucaram tanto que você começou a se colocar nesse lugar. Eu sei. Não sabe. Se você soubesse, a sua vida já teria resultados significativos. Ah, Fernanda, eu tenho resultados. Tenha mais. Tenha melhores. Sabe que o amadurecimento, ele é uma vida inteira. Em cada idade da minha vida, em cada marco da minha história, eu me vejo mais responsável ainda por melhorias. Eu, como esposa, todos os dias eu me autoavalio como mulher, como mãe, como mentora, como discípula, em todos os lugares que eu ocupo. Eu tenho uma necessidade de ser melhor e você também. E eu quero te dizer, é possível. Autorresponsabilidade. Pare de terceirizar a sua responsabilidade. Quem está aqui me ouvindo é você. E de repente você já pensou aí em várias pessoas que poderiam estar me ouvindo. Que bom! Compartilhe essa aula com essas pessoas. Mas se é você que está aqui, seja responsável pela sua mudança. Seja responsável pela sua transformação. Sabe, naquele dia que o Vitor chegou, sentou à minha frente e me fez essa oferta do divórcio, eu podia ter terceirizado a responsabilidade, sabe? Eu podia ter culpado Deus. Eu podia ter dito ao Vitor que ele que era o problema, que já que ele queria ir embora, que ele fosse. Eu podia ter feito isso. Eu podia ter terceirizado a responsabilidade de ficar naquele casamento e fazer aquele casamento dar certo. Mas essa era a minha responsabilidade. Eu tomei-a com tudo que eu podia. Não foi fácil. Foram muitos dias chorando, me sentindo rejeitada, me sentindo não amada, me sentindo desvalorizada, questionando muito Deus. Será que eu tinha errado? Será que Ele era a pessoa que o Senhor tinha para mim, para viver todos os projetos que o Senhor tinha me declarado que viveria? Mas todos esses momentos, eu tinha uma certeza dentro de mim. Eu posso sair dessa crise melhor do que eu entrei. Eu posso utilizar essa situação para me melhorar como ser humano. E foi isso que aconteceu. Não é fácil. Não é fácil lidar com pessoas. Não é fácil ser você. Não é fácil estar no lugar que você está. Eu te entendo. Mas você precisa se responsabilizar. Porque essa vida é sua. Essa vida é sua e de mais ninguém. E é por isso que você precisa enxergar e compreender quais desses erros você tem feito e tem te impedido de ser melhor como ser humano. Quais esses 3 erros? Você tem desmerecido a ferramenta dos 4 temperamentos? Utilizado de forma superficial? Mergulhe. Segundo erro, você tem resistido a entender que você precisa ser melhor? Aceita. Aceita que todo mundo tem fraquezas que precisam ser dominadas. Terceiro, pare de terceirizar as responsabilidades que são suas. Faça por você o que só você pode fazer. É só assim que você vai conseguir gerar uma transformação na sua vida, de forma a ter resultados que você nunca conseguiu ter, mas já está na hora de ter. Por quê? Porque você nasceu para dominar. Let's bora? Tarefa. Lembra que eu falei que a gente ia ter tarefa? Eu tenho uma tarefa para você aplicar e fixar todo o conteúdo dessa aula. Como eu te disse, conhecimento sem aplicabilidade não serve para nada. Então, em todas as aulas, eu vou te dar uma tarefa. Primeira tarefa, você vai receber um PDF, um quadro, onde você terá 3 erros que estão abordados, que eu abordei nessa aula. Você vai escrever nesse quadro, dentro dele, quais são os erros que você identifica que comete. Escreva o que você pensa, escreva de forma honesta, escreva de forma transparente. Identifique esses erros. E aí você vai criar um plano. Você vai colocar lá, procrastinação. Em quais momentos que eu procrastino? Em quais atividades? Cada temperamento procrastina por uma motivação. Eu procrastino quando a coisa é muito chata. Eu procrastino quando a atividade não sai do jeito que eu imaginei. Eu procrastino porque eu tenho outras coisas para fazer. Você vai identificar qual é o comportamento que está te impedindo de ter os resultados que você quer e colocar ao lado desse comportamento como é que você pode superá-lo, certo? Isso vai estar disponível no grupo VIP. Se você ainda não se inscreveu, você precisa parar esta aula agora e fazer a sua inscrição. Clica nesse link aqui. Por quê? Porque lá no grupo você vai receber esse material, certo? E agora você tem que prestar atenção, porque nossa próxima aula eu vou te ajudar a identificar o seu temperamento. Na próxima aula, nós vamos tirar todas as dúvidas que de repente têm te impedido de saber quem você é na sua natureza temperamental, ok? Então nós nos vemos na próxima aula. Eu quero que você saia desta aula aqui com a cabeça borbulhando, fervilhando. Eu quero que você saia daqui incomodada, indignada com as pessoas, não com você, porque a sua indignação é um combustível para a sua transformação. Let's bora? Um beijo, nos vemos na próxima aula.